Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Filosofia da Educação. E hoje teremos a filosofia do existencialismo, ainda em continuação, aonde nós teremos no estudo da fenomenologia. Vamos estudar então a fenomenologia de Husserl. Husserl é um dos filósofos do século XIX, nasceu em 1859, faleceu em 1938, e ele entendia o quê? Que a consciência é uma substância, é a alma da pessoa, a consciência. É uma atividade constituída por atos, e esses atos são atos perceptivos, né? Atos de imaginação, de paixão, então com os quais nós temos um objetivo em comum. Então imagine nós como professores em sala de aula, né? Junto dos nossos alunos, do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino fundamental 2. Vejam, todos eles possuem uma alma, possuem uma consciência e possuem atos de percepção. Nesses atos de percepção nós temos lá a imaginação dos alunos, né, a paixão, né, temos todas as vontades, como também nós, professores, também temos. Então a fenomenologia ela vai estudar justamente as questões da essência do ser humano dentro de sua existência. Na nossa essência nós temos consciência, nós temos vontades, nós temos intenção. Então Edmund Husserl, que é o filósofo da aula de hoje, ele nos traz o seguinte pensamento: é a consciência de algo que vai nos trazer algo essencial para a nossa vida. Então, a consciência de alguma coisa, de algum conhecimento, nem que ele seja não técnico, né, seja um conhecimento superficial, vai dar sentido à nossa vida. Então, a construção desse conhecimento vai formar essa essência, essa nossa consciência e essa essência para o nosso ser existir em sociedade. Veja, segundo a filosofia da fenomenologia, né, as coisas são reduzidas, efetivamente colocadas entre parênteses. O que isso significa? É que a consciência ela é algo que todos nós temos, mas precisamos de atos perceptivos, vontades, né, imaginação, para chegar a termos uma consciência maior, mais ampla. E é isso que acontece em sala de aula, né? É um exemplo positivo ou negativo que o professor dê em sala de aula é que vai surgir o parênteses, que é justamente a consciência, segundo Husserl. Então, nós temos lá também no slide número 7 da aula, coloquei dois exemplos. Uma cadeira, só uma cadeira, até o momento em que precisarmos utilizá-la como arma branca para autodefesa. Então, quer dizer o quê? Que uma cadeira pode ser uma arma. Imagina, quantas situações vimos recentemente na educação, onde alunos jogam cadeira nos outros, cadeira inclusive em professor. Então, dentro do fenômeno, né, a fenomenologia, vem a palavra fenômeno, os humanos, em sua essência, eles sabem que não podem fazer aquilo, mas o fazem por causa das vontades, né, por causa das questões da intenção. Qual é a intenção? Agredir o professor. O professor que está ali para fomentar o conhecimento e que muitas vezes o aluno não aceita, porque ele já vem com um problema de sua casa, de sua residência, então um problema familiar. Então a filosofia da educação, dentro da questão da fenomenologia, vai trabalhar com esses fenômenos, né? São fenômenos que estão alheios a uma sala de aula. Veja, um professor ele tem um conteúdo, ele tem um conhecimento para trazer para os seus alunos, mas existem ao redor disso os fenômenos. Os fenômenos, então, portanto, são questões que circundam a nossa consciência, ou seja, não estão dentro do parênteses, por exemplo.
Um outro exemplo que eu coloquei no slide 7, lá da nossa aula, é a questão do que é o tédio. Então, responder a pergunta pelo fenômeno significa que o tédio é uma questão que é deixar-se seduzir por algumas questões que envolvem características psicológicas, históricas, econômicas, neurocientíficas, questões até espirituais. Então, o tédio, ele muitas vezes, ele existe dentro de cada indivíduo. Ele não está fora, é algo particular. Então, o professor pode estar em tédio e também provocar que aquela cadeira seja jogada em relação a ele. Veja, a questão dos fenômenos, elas estão dentro da essência de uma conjuntura de seres humanos que têm existência no mundo. Então, nós estamos falando do mundo da sala de aula. Então, no mundo da sala de aula, nós temos lá muitos fenômenos que podem acontecer. Então, por exemplo, a priorização do ponto de vista, muitas vezes, né, você tem que saber, né, mediar. O professor é um mediador, então você tem que mediar os pontos de vista. Né, é o que está no slide número 8. Né, alguns enxergam de uma certa forma algo e outros enxergam de uma outra forma algo. Então, nós temos que trabalhar esses pontos de vista em sala de aula. Então, muitas vezes, esses fenômenos podem resultar, né, em conflitos. Então, o professor, como mediador, ele tem que amenizar esses conflitos e dar uma direção que aqueles pontos de vista ressaltados em sala de aula, né, tenham um norte para uma conclusão. Então, o professor não pode incitar quem está certo, quem está errado. Ele é o mediador. Ele é que vai fechar a questão dos pontos de vista dos alunos. É isso que é importante na aula de hoje, com relação à fenomenologia. Tá? Trabalhar os fenômenos, trabalhar essas questões que envolvem a essência do ser humano e trabalhar da melhor forma como mediador em forma de mediação, né? Podemos dizer, que é o papel do professor em sala de aula, que é a questão da filosofia da educação aqui nesse momento desta aula. E tratar as questões do existencialismo novamente, né? Porque é óbvio que dentro dessa essência das pessoas, desses fenômenos que fazem parte dessa pessoa humana, né? Sentimentos, intenções, vontades, né? Obviamente ali também tem sofrimento, tem desespero, tem angústia. Então, são questões que fazem parte da existência do ser. Então, voltando ao existencialismo, muitas vezes o sofrer vem de si mesmo e não dos outros. Muitas vezes os outros nos fazem sofrer. Então, a questão é, qual é a razão da existência da sofrência? Né? Como dizem por aí, está na moda até esse ritmo. Que, veja só, o sofrimento é algo da essência do ser. Todos nós temos um tipo de sofrimento que é de magnitude diferenciada de um ser para o outro. Então nós temos que trabalhar dentro do nosso ser como existência no mundo esse sofrimento, essa angústia. Então, a questão do existencialismo chega a um certo ponto de entender o que é o tudo, o que é o nada, saber os limites. É justamente isso que você tem que colocar para o seu aluno em sala de aula, discutir a questão com limites, né? Saber a fragilidade do outro, saber também o potencial do outro. Então, são questões que vão mostrar, né, justamente as essências, mas que você vai existir perante essas essências dos seres humanos. Né? Então, saber os riscos, se preocupar com os projetos, né? Não ficar sozinho, dividir, saber trabalhar de forma fraternal, de forma que venha a cooperar na construção do conhecimento. Então, a angústia e o desespero, muitas vezes, é não conseguir trabalhar